Salve, gente! Esse daqui é o Rio Pode Mais, o podcast da FEComércio RJ. Eu sou Thiago Gomide, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui ao meu lado temos Vinícius Crespo, que é diretor executivo do Instituto FEComércio de Sustentabilidade. Prazer estar aqui, Thiago. Valeu! Temos a Natália Miranda, também coordenadora de sustentabilidade do SESC RJ. Muito obrigada. Seja bem-vinda. E Sheila Aquino, aqui ao meu ladinho, assessora de responsabilidade corporativa e integridade. Valeu, Thiago. O assunto hoje é o casamento entre comércio e sustentabilidade. De que maneiras o comércio pode estimular os consumidores a serem mais sustentáveis? Você sabe, gente, que eu fiquei surpreso que o Instituto FEComércio de Sustentabilidade acabou parando, sabe aonde? No Guinness, o livro dos recordes. Isso tem a ver com a Marquês de Sapucaí, com o Carnaval. Vinícius, vamos começar logo falando de livro dos recordes. Você já lia o livro dos recordes antes de entrar nele? Já li no passado. Eu lembro uma vez que eu ganhei de aniversário o livro e ficou assim, uma felicidade na casa, todo mundo adorando ler aquilo, daria de curiosidades que tem um livro, mas hoje em dia, com a era moderna, tem sido cada vez menor a leitura do livro. Você tinha quantos anos? Já tem algum tempo, mas eu tinha uns 20 anos, 18 anos, por aí. Você lembra de alguma? Fala. Na verdade, eu ia só complementar que o livro chegou comigo pela revista Super Interessante, né? Assim, que era exatamente as chamadas de tantas atenções ali, de tantos recordes estabelecidos, né? E a gente sempre buscando o porquê daquilo ali, mas, obviamente, sempre muito, muito atualizado, né? Porque é sempre constante. Claro, e Natália, lembra de algum recorde que ficou na sua cabeça, nunca esqueceu? Bom, sempre fica no imaginário, né? O que eu não imaginava era fazer parte da equipe que conquistou esse desafio. Eu peguei cariocas que participam do Guinness e aí tem a empacotadeira mais rápida, de supermercado mais rápida da história, tem um surfista com a maior prancha e tem, claro, que o Instituto. Como é que nós paramos nesse livro tão especial? Foi uma oportunidade que nós tivemos participar do maior espetáculo da Terra, já vem essa magnitude, né? É o sistema comércio como um todo participando. O detentor do título é o SESC. O Instituto foi um instrumento a essa conquista. Então, hoje, se você colocar no livro a pesquisa, você vai ver o SESC RJ com esse detentor. E a gente vinha com várias ações, né? O principal é dignificando a atividade do catador e a gestão desses resíduos sólidos. Então, a gente vinha com as máquinas e foi gerando números tão incríveis que a gente falou, cara, isso é Guinness, isso é algo incrível, a gente tem que estar, né? E aí foi que a gente pensou, se inscreveu, uma série de processos, vinha auditor de fora do país fiscalizar isso e a gente conseguiu essa conquista. O livro dos recordes ele vai nascer na década de 50 exatamente numa aposta, né? Um diretor de uma cervejaria falou, poxa, qual é a ave mais rápida? E ninguém sabia e assim vai acabar surgindo. Parte de também uma dúvida educacional, onde nós encontramos a Marquês de Sapucaí, que também surge, mas na década de 80, como um elemento educacional. Como que a Sapucaí entra dentro do Guinness junto? Querem responder? Claro! Primeiro, só para registrar que é a primeira, na verdade, atuação mais contundente do sistema FEComércio RJ, ao qual a gente já atinge esse livro dos recordes, né? Então, para demonstrar essa soma de ações e de instituições no sistema, a potência que ela é, né? Mas, Tiago, a gente levou lá para dentro da Sapucaí vários cursos, inclusive, alunos nossos, né? Interagindo com maquiagem, com massagem, customização, quer dizer, junto ali daquele pessoal que a princípio só viu de televisão, né? E aí começaram a fazer essa troca, né? Muito bacana. E aí a gente não só tem a questão do Senac, como o próprio SESC, o antes, o durante e o depois, né, Nath? Isso mesmo, né? A gente teve a oportunidade de levar alunos das nossas incubadoras, do nosso trabalho de economia criativa, para conhecer também o pré-carnaval. E além de tudo que a gente fez, né, durante o carnaval... Foi o carnaval de que ano? Desse ano. Desse ano. 2023. Qual é a escola de samba? Eu sou viradora. Você, Vinícius? Mangueira. E você? Vou segurar. Não quero me comprometer. Só falo no final. No final do Segura, podcast. segura. Por favor. Eu sou um portelense apaixonado. Mas aí, então, estamos no carnaval, um universo acontecendo, a maior festa do mundo popular. Os alunos ali interagindo. Nós tivemos também os catadores participando. Fala um pouquinho mais desse processo, Natália.
Bom, a gente esteve na Sapucaí com mais de 100 catadores, né, trabalhando tanto na separação dos recicláveis, mas também gerando renda com a venda deles, né? Como o Vinícius comentou, a gente, além do trabalho no dia a dia mesmo, né, nas noites na Sapucaí, tinha todo um trabalho de separação desse resíduo para que ele fosse pesado, para que a gente fizesse todo, né, a métrica de contabilização e comprovação de ida para o livro dos recordes. E foi um desafio coletivo, né, que deu um super resultado e uma super visibilidade, não só para o SESC, mas como para o sistema como um todo. Além do fomento da renda, né, Tiago? Diga. Não, é o fomento da renda, né? Todo esse envolto desses 100 catadores, né? O volume que foi processado, né? Gerou uma renda também muito grande. E teve né? roupa também, ou seja, teve um trabalho de moda, a roupa foi utilizada depois Sim. Nós fizemos um programa chamado Recicla Sapucaí. Ah. O Recicla Sapucaí tinha essa atividade com os catadores, foram 108 catadores. Sapucaí é muito bom. A gente é detentor dessa marca, registramos. Então, são 108 catadores que tiveram EPI, alimentação, transporte, tudo que o trabalhador normal precisa, e a gente conseguiu trazer essa dignificação, essa atividade tão importante. Foram 16 máquinas no entorno da Sapucaí, onde o público pôde descartar corretamente seus resíduos gerados, 30 coletores de óleo vegetal e uma exposição também transformando lixo em beleza, onde 12 modelos percorriam a Marquês de Sapucaí com material reciclado, trazendo toda essa questão que é educativa, como você falou. Marquês de Sapucaí tem esse viés. E eu recente ouvi uma palestra da Disney falando quanto é oportuno a gente ter momentos de entretenimento, trazer educação, trazer informação, que as pessoas estão abertas a É isso. nesse momento que abre mais, né? Abre mais. E a gente, no final, no desfile, quando a gente ganhou, a gente falou assim, esse é um prêmio que o SESC conquistou por meio do IFES, de outros parceiros, mas de toda a Sapucaí. Jamais isso aconteceria de forma isolada com outro parceiro. Então a gente acredita que o sucesso dessas ações é sempre em conjunto. Vocês querem mais café? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. tranquilo. Obrigado. Natália, tem uma questão de relação do SESC com a sustentabilidade que não nasceu em 2023, até ultrapassa o livro dos recordes. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a sustentabilidade para a gente, ela é um valor institucional, né? Então, ela é transversal a todas as nossas ações. Então, a gente entende que isso, né, sendo apresentado tanto para a sociedade quanto para a clientela, seja de maneira leve, que ele percorra as nossas atividades, as nossas unidades e se depare com e se depare com uma captação da água da chuva, ou então possa participar de uma oficina e ver uma lona de algum evento sendo reaproveitada em algumas das nossas atividades, que ele possa também destinar os seus recicláveis em algumas das máquinas que a gente tem nas nossas unidades, tanto SESC quanto SENAC. Então, isso é de uma maneira muito fluida mesmo. A Sheila estava aqui no meu ladinho, senti que ela queria falar, não falou, voltou atrás, agora vamos lá, igual bateria, tem que avançar. Não, o que é que na verdade a gente traz lá na nossa assessoria, né, Tiago? Essa visão sistêmica que o presidente tem em aglutinar esse potencial que cada casa tem no seu escopo, né? Então, quando a gente fala hoje no Sistema Fé Comércio RJ, a gente tem o IFES como sendo o único instituto, né, de comércio no Brasil. Então, já é uma visão estratégica já vista lá desde o ano passado e que, na verdade, potencializa dentro das nossas ações e dos ODS da ONU. Quer dizer, é essa forma integrada que a gente é muito mais forte, né? A gente, de fato, consegue mensurar a sustentabilidade e a gente cria esse movimento, né, de indução, né, do comércio para que a gente seja um ator, de fato, de vitrine, de espelho, né? Você fala do comércio e também da conscientização. Se a gente pegar a história, e como historiador não tem como fugir disso também, né? A gente vai atravessando a história e a importância do comércio para o desenvolvimento das línguas, para a troca de conhecimentos, para a reflexão sobre temas que são mundiais, até por alterações de realidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em 1820, 1830, nós tínhamos a Praça do Comércio, onde hoje está a Casa França Brasil, exatamente naquele espaço simbólico do centro. Ali era um ponto nevrálgico de encontro entre os mais diferentes. Como é que o comércio, Vinícius, Natália, depois, claro, quero ouvir Sheila se aprofundando mais, como é que o comércio pode conscientizar hoje sobre a sustentabilidade? O
comércio é a primeira instituição mais próxima do consumidor. Então, cabe a gente um plano de comunicação muito estratégico, muito importante. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos impôs ao comércio essa obrigação por essa inteligência, porque é o comércio quem tem esse contato direto com o consumidor. Então, nos cabe essa informação. Então, é importante que o consumidor... A economia circular só funciona se a gente tiver esse grande elo que é o consumidor. E nós sermos essa instituição mais próxima, nos cabe essa comunicação. Isso vem acontecendo por diversas etapas, na farmácia, nos supermercados, onde que você sai daquele estabelecimento já ciente de como é que você tem que descartar aquilo, a importância disso e quanto que o consumidor está cada vez mais atento a essas obrigações que o comércio, a indústria, o setor empresarial como um todo participa. Então, cabe a nós essa comunicação, nós aceitamos esse fardo e, como a Sheila falou, estamos nessa vanguarda, trazendo um instituto para fomentar e trazer essas ligações importantes do sistema. Natália, eu já queria também saber a sua opinião, mas você falou sobre máquinas. Que máquinas são essas? Que ficou aqui na minha cabeça. Eu falei, máquinas, eu acho que a gente tem que explicar um pouco melhor que máquinas são essas. As máquinas de reciclagem, né, de retorno machines, são máquinas onde o usuário, o consumidor, ele pode trocar recicláveis por pontos, né? Pontos que podem ser benefícios trocados para cada indivíduo. Então, ele pode trocar, por exemplo, uma latinha por um desconto numa livraria, né? Ou até também... Em várias unidades. Em várias unidades. São 25 unidades no SESC e 25 unidades no SENAC, no estado do Rio de Janeiro inteiro. Eu reúno as minhas latinhas, chego lá... Não só latinhas. Mais o quê? Vai, Vinícius. São 6 tipos de resíduo. A lata, o aço, o vidro, o Tetra Pak, o plástico e o PET. Todas elas pontuam de forma diferente. E no acúmulo de pontos, você troca por benefícios para você. Essas máquinas estão nas unidades do SESC, do SENAC, mas já tem 20 estações do metrô, alguns shopping center, tem no Bondinho do Pão de Açúcar, no Cristo Redentor, tem vários locais também, ela está disseminando. A informação, é um sistema integrado. A informação completa a gente encontra onde? A gente é exclusivo do Ambipar, mas no site da FEComércio você tem essas informações. Isso. Com relação a onde está esse local. A gente tem uma exclusividade com a Ambipar no estado do Rio de Janeiro, mas é um programa integrado que facilita. E você pode doar os pontos. Eu não quero essa pontuação para mim, mas eu quero dar a destinação. Você escolhe uma instituição de caridade no próprio aparelho, na máquina, sem você precisar fazer qualquer cadastro, e aquela pontuação vai para aquela instituição e a instituição recebe e gasta aquela pontuação da forma que melhor lhe convir. Isso é muito legal. Estou entrando aqui, gente, no site FEComércio, portal do comércio.org.br. É molezinha. Deixa eu olhar aqui, olho no olho. Muito fácil saber. Tem tudo aqui. E é bacana falar também que elas também vão para alguns dos nossos eventos, né? Recentemente elas estão rodando aí vários eventos no estado do Rio de Janeiro, então é uma oportunidade que a gente também dá para que o público tenha um gostinho de como que é fazer essa troca do reciclável por benefícios. Isso é uma estratégia da nossa comunicação, dessa necessidade. Então a gente está participando de grandes eventos. Sapucaí, Rock in Rio ano passado, agora o Festival de Inverno estamos, Festival de Jazz e Blues. Então, a gente vem sempre trazendo isso dentro daquela oportunidade de, no entretenimento, passar informação. Você ia falar alguma coisinha? Na verdade, eu ia só complementar de que todas essas ações, elas buscam em conformidade com a nossa casa. Hoje a gente tem, em média, 5.000 colaboradores. E essas ações, elas não só externas, mas elas são internas. Então, a gente traz, sim, várias ações voltadas para os nossos colaboradores de estímulo e busca de sustentabilidade. Então, isso está dentro das nossas políticas já traçadas, né, e vem reforçando cada vez mais de forma sistêmica. Que até tirei os óculos. É uma inspiração. Acaba se tornando uma inspiração para que o máximo possível de participantes do comércio entrem dentro das iniciativas. Perfeito. Veja, não só os nossos colaboradores, mas, obviamente, os nossos alunos, né? Nossos sindicatos, todo esse envolvimento desse ecossistema que o Sistema FEComércio RJ participa, né? E ele bebe como ele faz as trocas, né? De melhores práticas de sustentabilidade. A gente está ali muito vivo, né? Então, isso é muito bacana. Diga, Natália. E nada melhor do que aprender na prática, né? A gente fala isso, claro, no dia a dia, né? Para os nossos alunos, mas também para os nossos funcionários. Recentemente, a gente levou um grupo do Sistema FEComércio para participar de um mutirão de limpeza, entendendo o porquê da importância da gente descartar os nossos recicláveis, principalmente de maneira correta, nossos resíduos em gerais,
Por quê? Porque se a gente não descarta corretamente, infelizmente, eles ainda vão parar nos nossos rios, mares e impactam diretamente no turismo, na economia, né? Então, é uma responsabilidade de todos. A gente falando aqui, daqui a pouco nós vamos falar também sobre a ONU, chegar no Pacto Global, mas eu gostaria de exemplos práticos. Às vezes fica muito distante. Eu sou um pequeno comerciante, eu quero me envolver mais com o tema da relação do comércio à sustentabilidade, nossas práticas serem melhoradas. Como é que a gente faz, Vinícius? Existem vários caminhos, né? Hoje tem uma palavra muito grande que é chata, mas que é fácil. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O que é isso? Todo mundo que consome, comercializa, produz algum determinado produto tem uma responsabilidade sobre aquele produto. Então, cabe ao farmacêutico uma responsabilidade sobre os remédios. Cabe ao supermercado aquilo que ele comercializa. Então, a gente tem vários nichos. Hoje, o que a gente percebia é que o consumidor ele tinha o interesse de descartar corretamente, mas lhe faltavam locais seguros para isso. Então, hoje a gente tem instrumentos pelo Instituto de Sustentabilidade da FEComércio que possibilita que o empresário tenha um nicho em todas elas. Então, nós temos uma composteira automática, nós temos um coletor de óleo que paga R$1 de óleo sem qualquer custo. Essa máquina tem na farmácia, tem container. Então, a gente tem todas as ofertas para transformar esse empresariado numa questão sustentável que a gente entende. Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento econômico. Impossível a gente desenvolver economicamente se a gente não tiver como alicerce a sustentabilidade. Agora, quais são os benefícios? Porque às vezes pode ficar mais caro ou não. Tem um custo, mas às vezes tem um lucro. Não só o subjetivo, né? A gente está falando da educação e uma necessidade de garantir o planeta que só tem um. A gente só tem esse. Então, indiretamente, já tem a vantagem. Mas tem muitos benefícios. Muitas vezes eu faço essas minhas reuniões com a turma de marketing e de sustentabilidade. Para sustentabilidade, eu falo assim, para vocês eu não preciso explicar nada, vocês já entendem. Mas para o marketing, qual é o custo disso daqui? Quanto que é uma propaganda? E aí eles têm esse retorno e às vezes eles têm a venda da imagem daquele produto, daquele serviço e tem rentável diretamente. Ele paga X e vende a 3X. Então é possível ter esse retorno e a gente vem sempre fomentando. Você vê, você ia falar alguma coisa, mas antes deixa eu trazer a ONU. Acho que a gente tem que trazer a ONU para a conversa, porque em 2000, a caminhada da sustentabilidade não é nova, né? O debate não é novo. Por exemplo, o Rio sediou a Rio 92, a gente teve ali temas importantes sendo debatidos, mas em 2000 nós tivemos o Pacto Global, que é da ONU, que é para empresas, organizações adotarem e promoverem princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, enfim, vários outros, né? E a FEComércio é signatária desse pacto. O que significa isso? Nossa! Bom, só para a gente contextualizar bem rápido, Tiago, o presidente, o ano passado, em 2022, ele encaminhou uma carta adesão à ONU pela entidade do SESC-Senac, no intuito de a gente ser signatário. Então, recentemente, eu digo assim, a semana passada, recebemos essa carta oficializada ao nosso presidente que nós somos sim signatário. O que é que significa? Por quê? Né? Na verdade, essa adesão ela é gratuita, mas significa que a gente vai interagir com várias outras organizações que são signatárias, que têm melhores práticas estabelecidas no mercado. A gente faz essa troca. A gente entra, inclusive, em plataformas e fóruns discutindo essas melhores práticas. E também a gente, na verdade, tenta estimular o nosso comércio, sendo ele assumindo compromissos que estão dentro da ODS. Então, a gente, na verdade, vem somando nesse engajamento, né, essa frente sustentável, e aí não só pelo ambiental, mas pelo social e pelo corporativo, né, que a gente vem trazendo compliance, essa questão da anticorrupção, do trabalho, do direitos humanos e o meio ambiente, que são os 4 direcionadores da ONU para nosso sistema FEComércio. Então, de fato, hoje, nós sermos signatários nos traz a um patamar que já é elevado de discussões e de trocas de melhores práticas. Ótimo. Fala sobre as trocas, parcerias, por exemplo, o peso delas numa caminhada como essa. Importantíssimo, né? O ODS 17 já fala sobre isso, a importância das parcerias. E, na verdade, é o que o sistema vem fazendo muito bem no estado do Rio, né? Olhando essas oportunidades de parceria, pensando que o desenvolvimento sustentável, ele, na verdade, ele é um objetivo de todos, né? Então, todo mundo ganha, a sociedade, a população, né? As instituições, as empresas. Então, é realmente necessário. Vinícius,
a gente, enfim, nessa caminhada de parcerias, a gente sabe que é difícil também, né? Às vezes um quer puxar para um lado, outro quer ir para outro. Como é que a gente consegue chegar a um denominador comum, entendendo todos os desafios que traz um pacto global? Tem a vaidade, né? Esse é um problema que às vezes, eu quero puxar esse troféu, eu que vou levantar, eu que sou o Cafu e vou botar 100% de Jardim Irene aqui. Mas quando a gente leva que o bem é comum, que o desenvolvimento é para todos, e aí você não tem mais, você quebra essa vaidade. Quando você mostra que o ganho não é dele, e se ele ganhar, eu vou ganhar junto, a gente consegue trazer essa parceria e esse conjugado. O Guinness é um exemplo disso. Foi um Guinness do SESC, mas que tiveram outras instituições, a Associação de Catadores participando, né? O IFES, que foi o grande gerenciador desse projeto, o próprio Rio Carnaval, enfim, todas outras instituições que levaram a esse título. Então a gente mostrou assim, hoje o Rio de Janeiro estaria no Guinness com a maior ação de reciclagem de lata do mundo pelo período de uma semana. Isso não ficou uma instituição, ficou um título que ficou voltado mundialmente conhecido por conta do Guinness e o quanto que repercutiu. Vinícius, inclusive, só reafirma que a soma ela é muito mais potente, né? Então, essa questão de ser signatário, a gente se soma a outras marcas. Então, a gente vai né, conjuntamente buscando ações bem mais estratégicas. Pensando também no legado que a gente deixa, né? Perfeito. Então, a ação do Carnaval, ela não foi uma ação pontual, ela é uma ação continuada. Esses catadores que participaram com a gente estão hoje nas nossas unidades móveis recebendo um tratamento odontológico. A gente tem ações previstas ao longo do ano ainda nessa temática. E aí, esses mesmos catadores hoje já fazem parte de movimentos, participando de projetos, mulheres plurais, vão participar de outros projetos estratégicos e institucionais. Então, entendendo que, na verdade, esses grandes marcos, eles servem para que a gente fortaleça essas parcerias, mas para que deixe um legado também para a sociedade. E qual o maior desafio? Sensibilizar ao mesmo tempo. As eu pessoas entendem, eu quero a Baía de Guanabara despoluída, mas não vou fazer nada para isso. O quanto que eu vou ganhar, o que é a cenourinha do cavalo é importante ainda. Então, eu ainda tenho essa questão do sensibilizar, que não seja tão só no bolso, mas no bolso é um grande sensibilizador, mas o desafio é sensibilizar um todo. Mas um outro grande desafio que a gente não pode afastar, enquanto Federação do Comércio, são políticas públicas, né? Falta incentivo fiscal, falta interesse, um olhar do poder público para a visão do quanto o comércio é estratégico e o quanto ele pode participar na solução dessas questões. Rio de Janeiro, 72% do PIB fluminense é do comércio, bem, serviço e turismo, né? Então, 2/3 dos empregos gerados vem da representatividade da FEComércio. Então, é importante que a gente tenha políticas públicas que garantam esse fomento que gera essa sustentabilidade. A gente, atravessando a história, a gente vai trazendo marcos, como a Natália falou, como Sheila já apontou, Vinícius também. E o Instituto, ele é o primeiro Das federações. das federações. O quanto que é preciso avançar para nós inspirarmos os outros? Muito. Quando a gente traz, se você fazer um levantamento das federações, nós somos a terceira federação a ser signatária da ONU. Quer dizer, se eu considerar que eu tenho há mais de 70 anos trabalhando em prol da comunidade, com projetos altamente estratégicos, a gente precisa, de fato, se espelhar nessas melhores práticas e poder pulverizar essas melhores práticas. Então, o que o Vinícius falou um dos maiores desafios é o engajamento, né? A gente já, de repente, até pode fazer uma boa ação, mas a gente precisa engajar para que outros possam, na verdade, também absorver essas agendas. Então, hoje é de que forma a gente se comunica as nossas ações, né? Bom, falando em comunicação, nós temos um prêmio, que é o prêmio Visão Consciente, que vai premiar, que vai laurear empresas, iniciativas de responsabilidade de desenvolvimento sustentável no Estado. Inclusive, tem um vídeo convidando. Vamos dar uma olhada. Oi, pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando. É sobre a 4ª edição do prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto.
Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E ó, todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso pra feira, tudo pago. Só não tá incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer pra mim, né? Hein? Ah, aquela caneca de Nova York, hein? Ou então aquele imã de geladeira de Nova York? Aquela camisa clássica com I Love New York? Ah, vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E pra se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br. As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias: meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a FEComércio RJ leva você voando para Nova York. E olha, é muito fácil se inscrever. www.premiovisãoconsciente.com.br. Como você viu no vídeo ou ouviu, as empresas são divididas por porte, PMG, e aí podem escolher uma das categorias para se inscreverem: meio ambiente e responsabilidade social empresarial. Os cases são analisados por uma banca julgadora e os 6 melhores serão considerados vencedores. Isso daqui é um belíssimo resumo de muito do que nós conversamos nesse podcast, que é uma prática que não se resume a ator A, pessoa B ou empresa C. É uma comunhão de esforços para que a gente consiga também servir cada vez mais como exemplo. FEComércio seguindo isso, mas também nós como comerciantes ajudando os outros a entenderem as nossas pegadas dentro de um mundo que precisa refletir sobre a sustentabilidade, porque, como o Vinícius bem disse, é apenas um. Não é isso? Exatamente. E eu queria até trazer como um exemplo do Senac, Tiago, um projeto Muda. É um projeto super bacana que, na verdade, é estabelecido com as principais marcas de tecido, de roupa. A sua sobra ou algum defeito daquele tecido, ao qual esse projeto Muda, ele recolhe e, na verdade, ele gera um outro valor agregado com uma camada de costureiras. Inclusive, a gente está iniciando um curso no Senac, né, voltado para essas costureiras, e que previsto dessa turma tirarem, em média, 8 a 10 costureiras para serem contratadas. Então, é dessa forma que a gente traz as ações diversas das nossas entidades exatamente essa mola propulsora em busca da sustentabilidade. E é dessa forma que também a gente quer medir quando a gente é signatário da ONU, né? E a Muda foi uma das empresas vencedoras do Prêmio Visão Consciente no ano passado. Mas eu tô aqui olhando o celular porque eu tô no site do Senac, senac.br, onde você pode ter todas as informações sobre o Senac. Exato. Bom, a gente tá falando da Muda, e agora nessa rodadinha final, tô aqui no diminutivo, tava ontem lendo sobre Vinícius de Moraes, tô tudo no diminutivo, Bossa Nova. Tô aqui num clima de década de 50 no Rio de Janeiro. Eu quero saber o seguinte: vocês três, vivendo a sustentabilidade, interagindo diariamente com esse assunto, o que mudou na vida de vocês, na real? Quer começar com você? Desafio grande, né? O que mudou na sua vida? Eu acho que a forma de olhar, né? Olhar um pouco, olhar para o presente, mas pensando no futuro, né? Porque a sustentabilidade é isso, pensar no hoje, mas lembrar que existem futuras gerações que vão precisar de água, energia e que tudo faz parte, né? Vem da natureza, né? Uhum. Então, a gente entender que são desafios diários. Eu costumo brincar que é cada um fazendo a sua parte. Às vezes, inicialmente, você pode não achar que aquela sua pequena ação está fazendo diferença no mundo, mas no somatório de várias pequenas ações, né, a gente pode sim gerar mudança, a gente pode inspirar. E aí entra o trabalho da educação ambiental, né, da educação para a sustentabilidade, que é um trabalho diário, né, pensando, né, que esses pequenos vão virar futuros adultos e vão estar ganhando esse mundão, né? Então, eu acho que é isso. E você, Sheila?
A gente olha tanto como pessoa, mas olha como organização, né? Então, não dá para a gente separar o social do ambiental e nem do corporativo, né? Só para a gente ganhar dinheiro e esquecer o ambiental, né? Então, essa forma de gestão do SG traz esse aglutinado, né? Eu preciso andar e melhorar esse ambiente de trabalho, essas melhores práticas, eu preciso deixar um ambiente ético, né? Que seja, inclusive, estimulador para melhores práticas ou ideias inovadoras, né? Então, hoje, como pessoa e como organização, e isso é estimulado bem pelas nossas casas, é que a gente precisa andar conjunto. Né? A gente precisa melhorar nas 3 letrinhas estabelecidas e a gente vem fazendo isso, Tiago. Eu sei que o desafio é grande, mas a gente está no caminho certo diante dos nossos resultados já alcançados. Para mim mudou, tem que ser um exemplo, né? A gente tem que mostrar isso, né? O que acontece. A gente já vem adotando práticas de sustentabilidade. É evidente que a jornada nunca é conclusiva, né? Heráclito, 535 anos de Cristo, falava que nada é permanente, exceto a mudança. Na natureza é isso, e o desenvolvimento sustentável é isso. A gente tem sempre buscando melhorar, buscando sempre avançar, né, nessa jornada, e o comércio é um grande inovador. A gente passou uma pandemia e mostrou que quem mais inovou foi o comércio. O comércio que se inovou para poder se manter. E a gente vê isso também no desenvolvimento sustentável. Então, assim, quando você me pergunta o que mais me impacta, eu tenho que tentar trazer um exemplo para mostrar para o Arthur, meu filho de 4 anos, o quanto que ele precisa ser educado ambientalmente. E nós sermos reeducados. Isso que a gente prega muito lá no Instituto. O Instituto tem o consumo consciente e a educação ambiental como grandes alicerces. Valeu, Vinícius. Obrigado. Eu que agradeço. Natália, obrigado. Uma honra. Sheila, muito obrigado. Você usou Heráclito, eu vou usar um sambista, o Tiaguinho, que fala que o exemplo puxa exemplo. É uma frase muito boa, porque nós aqui conversando, eu acho que fica muito claro que um exemplo puxa outro exemplo. Então, pode ser a FEComércio puxando tantos outros, pode ser um pequeno comerciante olhando para o lado, entendendo que existe uma possibilidade de nós caminharmos juntos em prol de um mundo mais sustentável. O Rio pode mais, inclusive pode ser também exemplo para isso. Entendemos aqui que não adianta. Hoje o mundo está conectado e o mundo conectado também cobra melhores práticas e práticas para a gente fazer melhores negócios. Vimos que nós entramos dentro de um programa que ninguém esperava estar no Guinness e agora FEComércio está no Guinness. As máquinas que você tem a possibilidade da troca. Enfim, acho que foi um podcast lotado de assuntos e ainda teve o carnaval, onde, infelizmente, minha Portela no Centenário não deu nada. Mas fica aqui um grande abraço a todos vocês que ouviram, assistiram esse podcast. É o primeiro. E depois vai ter uma série grande que a gente vai se encontrar cada vez mais. Valeu. Então, tchau lá, galera. Dá aquela lá. Valeu.